Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 6 do primeiro livro de Samuel. Nós vamos hoje acompanhar a devolução da arca. Essa arca deu um problema porque essa arca foi tomada, roubada praticamente pelos filisteus, levou para uma cidade, a cidade teve uma epidemia lá de tumores, de um monte de coisa, levou para outra cidade, também ficou tomada, levou para outra, ficou tomada, e ninguém queria saber dessa arca. Acabou que essa arca ficou 7 anos lá entre os filisteus, e chegou um momento, falou, nós temos que devolver essa arca, mas como que a gente vai devolver essa arca? Então você vai ver hoje como foi feita a devolução da arca da aliança. Olha que interessante, vocês vão ver, viu? Vocês viram que no capítulo anterior, o próprio Deus, o ídolo Dagon, ficava caído diante da arca, né? Que era já um sinal de que ali não era o lugar da arca, tá bom? Obrigado a todos vocês que fazem essa caminhada comigo, ou vocês que deixam os comentários. Olha, eu tenho muito tempo que eu não leio os comentários aqui para você, mas eu leio todos os comentários, agradeço imensamente suas palavras de carinho, de estímulo, muito obrigado. Daqui uns dias eu vou começar a voltar a ler os comentários aqui, é porque eu estou querendo não perder nenhum tempinho aqui, tá bom? E deixa eu te dizer uma coisa, se inscreva no canal, peço a você uma coisa, chame alguém, mais uma pessoa, outra pessoa, para se inscrever no canal também. E chame e convide para fazer essa caminhada. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que a gente leia a Bíblia, leia a Bíblia. A nossa fé se fundamenta na palavra de Deus. Então nós não podemos negligenciar a palavra de Deus, tá bom? Então vamos ler o capítulo 6 do primeiro livro de Samuel. E outra coisa, vamos pedir que o Espírito Santo, Bíblia na mão, Espírito no coração e sabendo que o Senhor nos conduz. Vamos lá. Pegue a sua Bíblia. Eu já falei, né? Não importa a tradução da sua Bíblia, tá bom? Algumas palavras são diferentes, mas não tem problema. Vai acompanhando aqui comigo. Esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Aliás, eu falei 7 anos antes, mas é 7 meses. Me confundi. 7 meses, nem foi muito tempo. Estes convocaram os seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram-lhes: que faremos da arca do Senhor? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: se devolveis a arca do Deus de Israel, não a mandeis vazia, mas juntai a ela uma oferta expiatória. Se fordes curados, sabereis então por que sua mão não cessou de pesar sobre vós. Que oferta expiatória, perguntaram eles, devemos fazer? Responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, conforme o número dos príncipes dos filisteus, porque foi essa a praga que vos feriu a vós e a vossos príncipes. Fazei, pois, figuras de vossos tumores e figuras de ratos que devastaram a terra. Dai assim glória ao Deus de Israel. Talvez retire ele sua mão de cima de vós, de vosso Deus e de vossa terra. Por que endurecereis os vossos corações como os egípcios e o faraó? Estes só deixaram partir os israelitas quando o Senhor mandou os seus castigos sobre eles. Fazei um carro novo, escolhei 2 vacas que aleitam e que não tenham ainda levado o jugo. Atrelai-as no carro, depois de ter desprezo os seus bezerros no curral. Colocareis no carro a arca do Senhor juntamente com o cofre, no qual poreis todos os objetos de ouro que ofereceis como expiação. Depois, deixai-a partir. Segui-a com os olhos. Se ela subir pelos caminhos de sua terra para as bandas de Bet-Sames, é o Senhor quem nos enviou esta praga. Do contrário, conheceremos que não foi a sua mão que nos feriu, mas que tudo isso foi um simples acidente. Assim o fizeram. Tomaram 2 vacas que aleitavam e prenderam-nas a um carro, pondo os seus bezerros no curral. Puseram no carro a arca do Senhor com o cofre que continha os ratos de ouro e as figuras dos tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho que vai a Bet-Sames e seguiram sempre o mesmo caminho, mugindo, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus seguiram-nas até o limite de Bet-Sames. Ora,
os betsamitas cegavam o trigo no vale. Levantando os olhos, viram a arca e alegraram-se. O carro chegou à terra de Josué, o betsamita, onde se deteve. Havia ali uma grande pedra. Cortaram em pedaços a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocaustos ao Senhor. Os levitas desceram a arca do Senhor juntamente com o cofre que vinha junto, contendo os objetos de ouro, e colocaram-na sobre a grande pedra. Os betsamitas ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor naquele dia. E os 5 príncipes dos filisteus, que tudo tinham visto, voltaram naquele mesmo dia para Acarão. Eis o número das figuras de hemorroidas de ouro que os filisteus ofereceram ao Senhor como oferta expiatória. Uma por Azoto, uma por Gaza, uma por Ascalon, uma por Gate e uma por Acaron. Ofereceram, além disso, tantos ratos de ouro quantas cidades haviam pertencentes aos 5 príncipes, cidades fortificadas e aldeias sem muros. Disso é testemunha a grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor no campo de Josué, o betsamita, onde pode ser vista até hoje, até o dia de hoje. O Senhor feriu os habitantes de Bet-Sames porque tinham olhado para dentro de sua arca. Feriu 70 homens entre 50.000. O povo chorou por causa desse grande golpe com que o Senhor o tinha ferido. Os habitantes de Bet-Sames disseram: quem poderá subsistir na presença do Senhor e desse Deus santo? E para quem irá a arca, afastando-se de nós? Mandaram dizer aos habitantes de Cariatarim: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Vinde e levai-a para vós. Terminou. Gente, olha que interessante. É uma história muito interessante, muito interessante. A arca foi tomada, roubada naquela batalha contra os filisteus. Chegou lá, a arca só deu problema. Claro, ela estava dizendo, é o Deus que está... a arca do Senhor está no lugar errado. A arca do Senhor tem que estar no santuário. A arca do Senhor não pode ser tratada com reverência. A arca do Senhor tem que ter cuidados. Ninguém pode olhar para a arca. Ela tem que ficar dentro do Santo dos Santos, com incenso, com velas, com os pães, com tudo isso. Então, o que aconteceu? Ela trouxe um monte de problemas lá. Olha, gente, vocês viram que o que relata nesse texto é que o pessoal começou a sofrer tumores e uma infestação de ratos. De repente, uma infestação de ratos e tumores, né? Ora, Deus sempre usa das coisas naturais para mostrar para a gente. O que deve ter acontecido? Já falei para você, eles devem ter passado por um surto de peste bubônica, a mesma peste negra na Idade Média, que é justamente provocada por infestação de ratos, né? Então, o que aconteceu? Eles perceberam, nós estamos com essa arca aqui e nós todos começamos a morrer com tumores e essa infestação de ratos. Ora, mas é uma coincidência? Pode ter sido a maneira com que Deus usou para dizer: está no lugar errado esta arca. Mas tudo bem, eles perceberam isso e falaram: não queremos essa arca aqui, vamos devolver. Chegou para o sacerdote dele lá, para os adivinhos, e falou: como que a gente devolve? Olha, não vamos devolver sem nada, vamos fazer uma oferta de expiação, porque nós fizemos errado, nós tomamos a arca, nós roubamos essa arca. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte: o que é que aconteceu com a gente? Tumores? Então nós vamos fazer tumores de ouro. E o que mais aconteceu com a gente? Infestação de ratos? Então vamos fazer ratos de ouro. Mas quanto? Vamos fazer pelo número de príncipes que nós temos. Cada cidade filisteia tinha um príncipe. Cidade de Azoto, cidade de Acaron, cidade de Gaza, todas as cidades tinham. Então, 5 cidades, 5 príncipes, 5 ratos, 5 tumores. E vamos colocar num cofre junto da arca. Mas será que é possível? Aí eles pensaram, mas será que essas pragas estão acontecendo com a gente por causa dessa arca, por causa do Deus Israel? Não sabemos. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um teste. Nós vamos pegar 2 vacas que estão amamentando ainda, que tem um bezerrinho,
e que não foi colocada no jugo, que não foi colocada no carro ainda, então ela não é amansada para carro, e vamos colocar essas 2 vacas num carro, e vamos pegar os bezerrinhos dela e colocar amarrado num curral. Vamos colocar a arca em cima. Se realmente o Deus de Israel, o Deus de Israel pede que essa arca volte, ele vai fazer com que as vacas caminhem levando esta arca para os israelitas. Se não, as vacas vão voltar para o bezerrinho. Você sabe, olha, eu convivi a minha vida inteira na roça, eu sei como que é a vaca, né? Então, quando a vaca dá cria, você sabe disso, né? Muita gente que está me escutando aqui sabe. Quando a vaca dá cria, ela não quer ficar longe da cria dela de jeito nenhum. Se você amarra um bezerrinho, a cria, no curral, a vaca vai para lá e vai ficar na frente dele. Isso é batata, meu filho. Não, isso acontece mesmo. Pegou a vaca, que logo que deu cria, está amamentando, botou o bezerrinho lá dentro do curral, a vaca, de onde ela estiver, ela vai ficar do lado do bezerrinho dela. Então, só por um fato extraordinário, a vaca deixaria o bezerrinho. E justamente fizeram isso. Puseram os 2 bezerrinhos, a vaca ainda estava amamentando ainda, né? Não tinha desmamado ainda, o bezerrinho estava lá e as 2 vacas não foram para o curral procurar os bezerrinhos, mas seguiram o caminho para Bet-Sames. Onde é que é Bet-Sames? Terra dos israelitas. Foram para lá. E eles ficaram, meu Deus, está vendo? Isso é coisa do Deus de Israel, isso é coisa do Deus de Israel. E aí os príncipes filisteus foram acompanhando eles até o limite de Bet-Sames, que é o limite entre os filisteus e Bet-Sames. Chegou lá, os Bet-Samis falaram, a arca voltou, a arca voltou, a arca voltou. Aí vieram os levitas, porque só os levitas podem tocar na arca, só os levitas podem manusear a arca. Só eles podem fazer. Eles tiraram a arca, viram o que tinha lá nos presentes e tal. E aí a arca foi devolvida junto com os presentes, que eram ratos de ouro e tumores de ouro, lembrando justamente que eles tinham sido acometidos por essas pragas. Mais ou menos parecido com as pragas do Egito, que fez o faraó se decidir em deixar o povo partir. Essas pragas, né, que possivelmente pode ter sido, como eu disse para você, uma praga terrível provocada por algo natural, fez com que eles decidissem devolver essa arca. Ok? Ok, né? Só que a arca ficou lá em Bet-Sames e o que aconteceu? O povo começou a perceber também, o povo começou a morrer e eles falaram, mas o que aconteceu? Porque o povo viu a arca. Eles atribuíram isso, o fato do povo ter visto a arca. A arca não pode ser vista por ninguém. Você sabe disso. A arca naquele tempo, nós já passamos por isso. A arca, quando ela era transportada, quando o povo estava no deserto, ela era coberta por peles, era coberta por cobertores, e aí depois era passado os varões, depois de ter sido recoberta pelos sacerdotes, somente os sacerdotes, aí vinham os levitas carregar a arca. Mas do contrário, quando a arca chegava, montava-se o santuário, e depois os levitas colocavam lá dentro do santuário, e depois que os sacerdotes iam tirar a coberta da arca. Então, não era qualquer pessoa que podia olhar a arca, somente os sacerdotes. E mesmo assim, no Santo dos Santos, tinha um véu, né, que separava o Santo dos Santos, o sacerdote entrava e olhava para a arca. Nem todo o povo podia olhar para a arca da aliança, não podia olhar mesmo. Aí o que acontece? Como chegou a coisa no carro, todo mundo olhou, o pessoal estava trabalhando na roça, todo mundo olhou. E eles atribuíram então o fato de que todo mundo tenha olhado para aquela arca, que todo mundo aquelas pessoas tenham morrido. Mas o que eles falaram? Não queremos a arca aqui, essa arca tem que levar para o seu lugar, e mandou para Cariatim, que mandou para um lugar, né, ainda dos israelitas, para que ela pudesse chegar depois ao santuário, tá bom? Em Cariatim ela vai ficar numa casa particular lá, até ela ser levada para o santuário. Ou seja, a arca foi devolvida. Vamos lá, gente. Vamos lá aqui, vamos ver aqui uma coisa aqui interessante. São poucos versículos para a gente estudar aqui,
No versículo 4, vem cá comigo, no versículo 4. Que oferta expiatória, perguntaram eles, devemos fazer? Responderam, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, conforme o número dos príncipes dos filisteus, porque foi essa praga que vos feriu, a vós e aos vossos príncipes. Ora, gente, vem cá comigo, né? Vamos ver um negócio aqui. Aquilo que eu lembrei. Qual foi a praga? Eles perceberam, praga. Qual foi a doença? Hoje, olhando com a nossa cabeça de hoje, eles sofreram tumores no corpo todo. Associado a isso, ratos. Ou seja, algo natural que foi visto como um sinal de Deus. Algo natural? Sim. A gente viu esse mesmo sintoma de tumores e associado a ratos na Idade Média, com a peste bubônica. Provavelmente aqui deve ter passado por uma peste bubônica, né? Uma epidemia de peste bubônica, aquele povo, e eles atribuíram isso ao fato de que Deus estava mandando. Deus mandou essa praga? Olha, Deus não manda praga, Deus não faz as pessoas morrerem, mas, preste atenção, mas as pessoas perceberam que Deus pode usar algo natural para mandar um recado. Então, Deus manda um recado para aquele povo a partir de algo natural que acontece com eles. Ok? Vamos lá no versículo 12. Versículo 12. As vacas tomaram diretamente o caminho que vai a Bet-Sames e seguiram sempre o mesmo caminho, mugindo sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus seguiram-nas até o limite de Bet-Sames. É aquela história que eu falei para você. O normal seria o quê? As vacas que nunca tinham sido colocadas num jugo, num carro, elas não iam aceitar. Primeira coisa é isso, não ia aceitar colocar um jugo para puxar um carro. Elas aceitaram. Segunda coisa, vacas que estavam ainda com os bezerrinhos mamando. Elas nunca iam deixar os bezerrinhos e seguir um caminho. Elas correriam para o curral e ficariam do lado do bezerrinho. Mas algo de extraordinário acontece. As vacas aceitam o jugo e as vacas deixam os bezerrinhos e são conduzidas até Bet-Sames, ou seja, eles viram ali o poder sobrenatural onde Deus fazia com que essas vacas caminhassem até Bet-Sames, tá bom? No versículo 15, vem aqui comigo, 15, os levitas desceram a arca do Senhor juntamente com o cofre que vinha junto, contendo os objetos de ouro e colocaram-nos sobre a pedra. Os betsamitas ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor naquele dia. Isso eu até esqueci de falar, né? Na verdade, quando a arca chega no carro com as vacas, os levitas, claro, você sabe que os levitas habitavam em todos os lugares, tinha levita para tudo quanto é canto, porque levita não tinha um território. Os levitas que estavam ali em Bet-Sames vieram pegar a arca, porque são eles que conduzem a arca, que tocam na arca. Colocaram a arca ali. E aí fizeram um holocausto para agradecer. Ali mesmo, pegaram numa pedra ali no limite de Bet-Sames, numa pedra que tinha ali, pegaram a madeira do carro, cortaram a madeira do carro, fizeram uma fogueira, pegaram as 2 vacas, imolaram as 2 vacas e colocaram sobre a madeira e puseram fogo, oferecendo um holocausto a Deus. Eles fizeram isso. Mas você sabe, como o povo todo viu, eles atribuíram depois o fato do povo ter morrido, o fato de que eles viram a arca. Ok? Só para terminar aqui, o número os tumores e os ratos que foram feitos de ouro eram no número dos príncipes. Quais são os príncipes aqui? Olha que interessante. Azoto, cidade de Azoto, um príncipe. Cidade de Gaza, outro príncipe. Cidade de Ascalon, outro príncipe. 3, né? Cidade de Gate, outro príncipe. Cidade de Acaron, outro príncipe. 5 cidades, 5 príncipes, 5 tumores, 5 ratos. Tá bom? Muito bem. Voltou a segurança e a paz para Israel, porque voltou a presença de Deus para Israel. Eles atribuíam que Deus, que a presença de Deus estava ligada, vinculada à arca. Deus está no nosso meio. Se Deus está no nosso meio, somos vitoriosos e vencedores. Hoje nós não precisamos da arca, mas nós sabemos que Deus está no nosso meio. E está realmente no nosso meio.
Hoje nós vivemos e sabemos que a grande arca que contém o Senhor e que traz para nós a segurança, a paz, são os sacramentos e principalmente a Eucaristia. Sabe quando eu sou forte? Quando eu vivo da Eucaristia, quando eu sou alimentado pela Eucaristia, quando eu sou forte pela Eucaristia. Assim como a arca mantinha o povo vivo e forte, com saúde e bem, assim também a Eucaristia me mantém forte, vivo e em paz. Não se afaste da Eucaristia, o verdadeiro pão que me alimenta e que me dá vida. Et crucem Domini fugit partes adversa, vite teleu de tribo Iuda, radix Davidi.